Em 1258, nas densas florestas próximas a Bergen, o rei Haakon IV da Noruega quase encontrou seu fim de uma forma que mudaria para sempre o curso da história nórdica. O que deveria ser apenas mais uma caçada real transformou-se em um episódio sombrio que até hoje gera debates intensos entre historiadores medievais. O rei, então com 54 anos e no auge absoluto de seu poder, estava perseguindo um alce majestoso quando sua montaria tropeçou misteriosamente, lançando-o contra as pedras afiadas com força brutal suficiente para quebrar 3 costelas e deixá-lo inconsciente por longas horas nas profundezas da floresta gelada. Se você está fascinado por mistérios reais e conspirações medievais que abalaram tronos europeus, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessas histórias explosivas que mudaram para sempre o destino da Europa. O que torna este incidente verdadeiramente intrigante e perturbador não foram apenas os ferimentos graves do rei, mas as circunstâncias extremamente bizarras e suspeitas que envolveram todo o episódio desde o início. Testemunhas oculares relataram detalhadamente que o cavalo de Haakon, conhecido em toda a corte por sua docilidade exemplar e vasta experiência em dezenas de caçadas anteriores, começou a agir de forma completamente anormal e agressiva momentos antes do terrível acidente. O animal, que havia sido meticulosamente escolhido pelo próprio mestre dos estábulos reais após rigorosos testes, subitamente se empinou violentamente e correu descontroladamente em direção a uma área rochosa perigosa, como se algo invisível e aterrorizante o tivesse assustado de morte. Mais estranho e suspeito ainda, vários nobres influentes que acompanhavam a caçada real notaram imediatamente um cheiro peculiar e penetrante no ar matinal, descrito por eles como uma mistura nauseante de ervas amargas e substâncias químicas desconhecidas, que absolutamente nenhum deles conseguiu identificar mesmo com seus vastos conhecimentos sobre plantas e venenos da região. Este odor misterioso havia aparecido exatamente no momento em que o cavalo real começou a demonstrar comportamento errático, levantando suspeitas imediatas sobre possível sabotagem premeditada. O reino da Noruega em 1258 estava muito longe de ser um mar de tranquilidade política e social. Haakon IV havia dedicado décadas inteiras de sua vida consolidando meticulosamente seu poder sobre um território extremamente fragmentado e dividido, enfrentando revoltas sangrentas constantes de jarlos locais poderosos que resistiam ferozmente à centralização crescente do poder real. Sua política determinada de fortalecimento sistemático da monarquia havia criado inimigos mortais entre a nobreza tradicional, especialmente aqueles aristocratas influentes que viam seus privilégios ancestrais sendo gradualmente erosionados e destruídos pelo crescente poder absoluto do rei. A situação política era ainda mais complexa devido às reformas administrativas radicais que Haakon havia implementado, substituindo gradualmente o sistema feudal tradicional por uma burocracia centralizada que respondia diretamente ao trono. Essas mudanças revolucionárias ameaçavam diretamente os interesses econômicos de centenas de nobres menores que dependiam do sistema antigo para manter sua riqueza e influência política. Muitos deles haviam perdido territórios substanciais e rendas significativas devido às novas políticas reais, criando um ambiente de ressentimento profundo e ódio mortal contra o monarca. O rei também mantinha uma política externa extremamente agressiva e expansionista, estendendo sistematicamente a influência norueguesa sobre a Islândia rebelde e as ilhas estratégicas do Atlântico Norte, o que gerava tensões diplomáticas intensas tanto dentro do reino quanto com poderosos reinos vizinhos da Dinamarca e Suécia. Essas campanhas militares custosas exigiam impostos cada vez mais pesados sobre a população, aumentando o descontentamento popular e fornecendo munição política adicional para seus inimigos internos organizarem revoltas e conspirações. Entre os suspeitos mais prováveis e perigosos de orquestrar meticulosamente o suposto atentado contra a vida do rei estava Skuli Barsson, primo próximo de Haakon e antigo rival implacável pelo trono norueguês durante anos de guerra civil brutal. Embora oficialmente reconciliado com o rei após longos anos de conflito sangrento que devastou o reino, Skuli mantinha secretamente uma rede extensa e leal de seguidores influentes que nunca aceitaram completamente a legitimidade contestável de Haakon como monarca legítimo da Noruega. Documentos secretos preservados da época revelam que Skuli possuía conhecimento detalhado e privilegiado das rotas de caça preferidas do rei, informações obtidas através de espiões infiltrados na corte real. Mais suspeito ainda, ele tinha acesso direto e irrestrito aos estábulos reais através de seus aliados estrategicamente posicionados na administração palatina, incluindo 2 cavalariços que eram secretamente leais à sua causa política.
Esta rede de informantes e colaboradores internos teria facilitado enormemente qualquer tentativa de sabotagem contra o equipamento ou os cavalos utilizados pelo rei durante suas caçadas regulares. O mais incriminador de tudo era que Scully estava convenientemente ausente da caçada naquele dia fatídico, alegando uma súbita e misteriosa doença que supostamente o havia acometido durante a madrugada. Porém, nenhum servo, médico ou cortesão presenciou qualquer sinal desta suposta enfermidade. Scully foi visto aparentemente saudável e ativo na véspera do incidente, participando normalmente de um banquete na corte e demonstrando perfeita saúde física e mental. Investigações posteriores revelaram que Scully havia se reunido secretamente com vários de seus apoiadores na noite anterior ao acidente, uma reunião que foi cuidadosamente ocultada dos informantes reais. O propósito desta reunião clandestina permaneceu um mistério, mas a coincidência temporal com o atentado contra Akon era extremamente suspeita e incriminadora. Outro suspeito igualmente perigoso era Magnus Lagabte, filho primogênito de Akon, cuja impaciência crescente com a longevidade política e física do pai era amplamente conhecida e comentada entre os cortesãos mais próximos da família real Magnus. Então, com apenas 24 anos, mas já demonstrando ambições políticas enormes, havia manifestado crescente frustração pública com seu papel secundário e limitado no governo do reino, nutrido ambições próprias grandiosas de implementar reformas administrativas e militares radicais que seu pai conservador considerava perigosas e precipitadas para a estabilidade do reino. Cartas confidenciais preservadas meticulosamente nos arquivos secretos reais revelam tensões familiares extremamente significativas e preocupantes, com Magnus questionando aberta e desrespeitosamente certas decisões políticas fundamentais de Akon durante reuniões oficiais do Conselho Real. O príncipe havia chegado ao ponto de criticar publicamente a estratégia militar de seu pai durante as campanhas na Islândia, sugerindo alternativas que muitos consideravam mais agressivas e arriscadas. Mais preocupante ainda, Magnus havia começado a cultivar secretamente relacionamentos políticos independentes com vários nobres jovens que compartilhavam suas visões reformistas, criando efetivamente uma facção política alternativa dentro da própria corte real. Esta rede de apoio estava crescendo rapidamente e incluía alguns dos guerreiros mais talentosos e ambiciosos do reino, homens que viam em Magnus uma oportunidade de ascensão mais rápida do que esperando pela morte natural do rei envelhecido. A investigação oficial que se seguiu imediatamente ao grave acidente foi, no mínimo, superficial e inadequada para a gravidade da situação. O mestre dos estábulos, homem experiente e respeitado responsável direto pelo cavalo que causou a queda quase fatal do rei, morreu misteriosamente apenas 3 dias após o incidente suspeito, supostamente vítima de uma febre súbita e violenta que absolutamente nenhum médico real ou curandeiro local conseguiu diagnosticar adequadamente, apesar de seus vastos conhecimentos sobre doenças comuns da região. A morte súbita e conveniente do mestre dos estábulos eliminou completamente a principal testemunha que poderia esclarecer definitivamente se o cavalo real havia sido deliberadamente sabotado através de drogas, venenos ou outros métodos de manipulação animal conhecidos na época. Este homem havia dedicado mais de 20 anos de sua vida aos serviços dos estábulos reais e conhecia intimamente o comportamento de todos os cavalos utilizados pela família real, tornando seu testemunho potencialmente devastador para qualquer conspirador. Os servos e cavalariços menores responsáveis pela preparação meticulosa dos equipamentos de caça foram questionados apenas brevemente por investigadores que pareciam mais interessados em encerrar rapidamente o caso do que descobrir a verdade. Suas declarações foram surpreendentemente inconsistentes e contraditórias, com vários deles mudando suas versões dos eventos múltiplas vezes durante os interrogatórios superficiais. Particularmente suspeito foi o comportamento de 2 cavalariços que haviam preparado especificamente o equipamento do cavalo real na manhã do acidente. Ambos pareciam extremamente nervosos durante os questionamentos e forneceram explicações vagas sobre suas atividades nas horas que antecederam a caçada. Um deles foi posteriormente descoberto tentando deixar secretamente o reino apenas uma semana após o incidente, sendo capturado na fronteira com a Dinamarca portando uma quantidade suspeita de moedas de ouro que não poderia ter obtido legitimamente com seus salários modestos. O que mais intriga profundamente os historiadores modernos que estudaram extensivamente este caso é a reação extremamente peculiar de Akon após sua recuperação gradual dos ferimentos graves.
Em vez de ordenar uma investigação exaustiva e sistemática como seria esperado de um monarca que havia sobrevivido a uma possível tentativa de assassinato, o rei demonstrou uma relutância estranha e inexplicável em aprofundar a investigação do caso, como se ele soubesse exatamente quem estava por trás do atentado, mas deliberadamente preferisse manter essa informação perigosa em absoluto segredo. Alguns historiadores especulam convincentemente que a Acon descobriu através de seus próprios métodos de investigação secreta que o responsável pelo atentado era alguém extremamente próximo e importante, cuja exposição pública poderia desestabilizar catastroficamente o reino já politicamente conturbado e dividido. A revelação de que um membro da família real ou um nobre de alta posição havia tentado assassinar o rei poderia ter consequências devastadoras para a legitimidade da monarquia e a estabilidade política de toda a Noruega. As consequências psicológicas e políticas do misterioso incidente se estenderam muito além dos ferimentos físicos temporários do rei. Haakon tornou-se visivelmente mais paranoico, desconfiado e extremamente cauteloso em todas suas atividades diárias, mudando drasticamente seus hábitos pessoais estabelecidos durante décadas e limitando severamente o acesso de pessoas à sua presença real. Ele implementou protocolos de segurança rigorosos que incluíam múltiplas camadas de proteção e verificação para qualquer pessoa que desejasse se aproximar do monarca. O rei passou a utilizar sistematicamente provadores oficiais de comida e bebida, uma prática que havia abandonado anos antes por considerá-la desnecessária em seu próprio reino. Nunca mais saiu para caçar sem uma guarda pessoal numerosa e altamente treinada, e passou a variar constantemente suas rotas e horários para evitar emboscadas potenciais. Essas mudanças comportamentais dramáticas sugerem inequivocamente que Haakon estava absolutamente convencido de que o acidente havia sido, sem qualquer dúvida, uma tentativa deliberada e calculada de assassinato político. O reino norueguês da época era efetivamente um caldeirão perigoso de conspirações políticas complexas onde a eliminação física de um rival político era frequentemente vista como uma solução prática e eficiente para disputas de poder prolongadas. A posição geográfica única da Noruega, com suas montanhas isoladas, florestas densas impenetráveis e terrenos acidentados, oferecia cenários perfeitos para acidentes convenientes que poderiam facilmente mascarar assassinatos políticos cuidadosamente planejados. Haakon conhecia intimamente essa realidade brutal do poder medieval, tendo ele próprio ordenado secretamente a eliminação de vários opositores políticos perigosos ao longo de sua ascensão gradual e sangrenta ao poder absoluto. O rei compreendia perfeitamente os métodos utilizados por assassinos políticos e as técnicas para disfarçar homicídios como acidentes naturais ou mortes por doença. Documentos extremamente sensíveis descobertos séculos depois por arqueólogos e historiadores revelaram informações explosivas sobre as ações secretas de Haakon nos meses seguintes ao misterioso acidente. O rei ordenou discretamente a execução sumária de 3 nobres menores, oficialmente acusados de traição contra a coroa, mas sem apresentar publicamente evidências claras e convincentes de seus supostos crimes contra o Estado. Essa ação drástica e secreta sugere fortemente que Haakon havia conseguido identificar com precisão os verdadeiros responsáveis pelo atentado contra sua vida e decidido eliminá-los silenciosa e eficientemente para evitar um escândalo público devastador que poderia abalar permanentemente a já frágil estabilidade política do reino dividido. A execução discreta dos suspeitos também prevenia a possibilidade de eles revelarem detalhes comprometedores sobre outros conspiradores mais importantes durante interrogatórios públicos. A metodologia utilizada para eliminar estes 3 nobres foi caracteristicamente medieval em sua brutalidade eficiente. Todos morreram em circunstâncias aparentemente naturais ao longo de um período de 6 meses, evitando suspeitas sobre conexões entre suas mortes. Um morreu durante uma caçada após ser atingido por uma flecha perdida, outro sucumbiu a uma febre misteriosa durante uma viagem, e o terceiro foi encontrado morto em seus aposentos, aparentemente vítima de parada cardíaca súbita. A história fascinante deste misterioso acidente de caça ilustra perfeitamente como o poder medieval era exercido constantemente nas sombras políticas, onde a linha entre acidente genuíno e assassinato calculado era frequentemente extremamente tênue e difícil de determinar. O caso intrigante de Haakon IV permanece como um dos grandes mistérios históricos não resolvidos da história nórdica medieval, lembrando-nos eternamente de que mesmo os reis mais poderosos e bem protegidos viviam constantemente sob a ameaça mortal de inimigos próximos e aparentemente leais, dispostos a absolutar qualquer coisa para alcançar seus objetivos políticos ambiciosos e destrutivos.